Você já se perguntou o que era a Arca da Aliança, esse objeto tão misterioso e poderoso da Bíblia? Prepare-se, porque hoje vamos desvendar não só a história da Arca, mas também o que ela representa para nós, hoje. A Arca da Aliança era muito mais do que uma caixa de ouro. Era o objeto mais sagrado de Israel, o epicentro da presença física e espiritual de Deus no meio do seu povo. Ela era o símbolo da aliança que Deus fez com os israelitas no Monte Sinai, uma aliança de obediência e fé. As instruções para sua construção vieram diretamente de Deus para Moisés, lá no deserto, logo após a saída do Egito. Em Êxodo 25, Deus detalha tudo. Farás também uma arca de madeira de acácia, e a cobrirás de ouro puro, por dentro e por fora. A madeira de acácia, resistente e duradoura, simbolizava a humanidade de Cristo, enquanto o ouro puro, por dentro e por fora, representava a sua divindade perfeita, a pureza e a santidade de Deus. Ela tinha cerca de 1,10 m de comprimento por 70 centímetros de largura e altura. Ninguém podia tocá-la diretamente. Por isso ela tinha varas de ouro encaixadas em argolas para ser transportada pelos sacerdotes. A parte mais importante era a sua tampa, chamada de propiciatório. Feita de ouro maciço, tinha 2 querubins, 2 anjos, um de frente para o outro, com as asas estendidas cobrindo a tampa. Era ali, entre os querubins, que Deus se manifestava. Era ali que o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia da expiação, o Yom Kippur, aspergia o sangue do sacrifício para perdão dos pecados do povo. Era o ponto de encontro entre o céu e a terra. Mas o que havia dentro dessa arca tão sagrada? A Bíblia nos conta, em Hebreus capítulo 9, que 3 objetos estavam guardados lá dentro. Primeiro, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que simbolizavam a palavra e a aliança de Deus. Eram a base moral e espiritual de toda a nação. Segundo, um vaso de ouro contendo o maná, aquele pão que caiu do céu e sustentou o povo por 40 anos no deserto. Isso representava o cuidado e a provisão constante de Deus. Ele é o nosso sustento. E terceiro, a vara de Arão que floresceu. Esse era o símbolo da autoridade sacerdotal que Deus deu a Arão e sua descendência. Uma vara seca que brotou, floresceu e deu frutos, mostrando que Deus traz vida onde parece haver apenas morte. Juntos, esses 3 elementos formavam um testemunho poderoso. A lei de Deus, que exige obediência, o maná, que nos lembra da provisão e da fé, e a vara de Arão, que aponta para a autoridade e a vida espiritual que vem de Deus. A arca era considerada o trono de Deus na terra. Onde quer que ela fosse, a presença manifesta do Senhor acompanhava Israel, operando milagres impressionantes. Quando o povo precisou atravessar o Rio Jordão para entrar na terra prometida, assim que os sacerdotes que carregavam a arca pisaram nas águas, o rio se abriu, e todo o povo atravessou em terra seca. Na famosa Batalha de Jericó, a arca foi levada à frente do exército durante 7 dias. No 7º dia, após 7 voltas e o som das trombetas, as muralhas intransponíveis simplesmente ruíram. A presença de Deus derruba fortalezas. Mas a arca não era um amuleto da sorte. Quando Israel andava em obediência a Deus, a arca trazia vitória. Mas quando o povo se afastava e vivia em pecado, ela não adiantava nada. Foi o que aconteceu quando os filisteus a capturaram. Eles acharam que tinham derrotado o Deus de Israel, mas descobriram da pior forma que ninguém pode profanar a presença de Deus. Pragas caíram sobre suas cidades até que eles, desesperados, devolveram a arca. Séculos depois, o rei Davi trouxe a arca para Jerusalém com grande celebração, e seu filho, Salomão, a colocou no lugar mais sagrado do templo que construiu, o Santo dos Santos. Naquela época, os registros dizem que apenas as tábuas da lei permaneciam dentro dela. Quando a arca foi posta em seu lugar, a Bíblia diz que uma nuvem, a glória do Senhor, encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé para ministrar.
Deus estava mostrando que ele aceitava aquela casa como sua morada entre o povo. Mas então chegamos a uma das maiores perguntas da história. Onde está a Arca da Aliança hoje? Esse é um mistério que fascina arqueólogos, historiadores e teólogos há séculos. Existem várias teorias. Uma tradição judaica, registrada no livro de 2 Macabeus, diz que o profeta Jeremias, prevendo a destruição de Jerusalém pelos babilônios em 586 a.C., escondeu a arca em uma caverna no Monte Nebo, na atual Jordânia, e selou a entrada. Outros acreditam que ela foi simplesmente levada como despojo de guerra pelos babilônios, junto com os outros tesouros do templo. Mas, curiosamente, não há nenhum registro disso nas listas detalhadas dos itens saqueados. Existe também a famosa teoria etíope. A Igreja Ortodoxa da Etiópia afirma com convicção que guarda a Arca da Aliança na Capela da Tábua, na Igreja de Santa Maria de Sião, na cidade de Axum. Segundo a tradição deles, ela foi levada para lá pelo filho do rei Salomão com a rainha de Sabá. Apenas um monge guardião pode vê-la, e ele dedica sua vida a protegê-la. Mas a Bíblia nos dá uma pista ainda mais profunda. Em Apocalipse 11:19, João diz: Abriu-se o templo de Deus no céu, e ali foi vista a arca da sua aliança. Isso sugere que o verdadeiro significado da arca, sua essência espiritual, está segura no céu diante do trono de Deus, como um símbolo eterno de sua aliança. Tudo na arca apontava para uma realidade maior. Cada detalhe era uma sombra de Cristo. O ouro puro falava da sua santidade. As tábuas da lei apontavam para Jesus, a palavra viva que cumpre toda a justiça. O maná representava Cristo, o verdadeiro pão da vida que desceu do céu. A vara de Arão que floresceu simbolizava Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, que venceu a morte e nos dá vida. E o propiciatório, a tampa onde o sangue era aspergido, era a figura mais clara da cruz. No Antigo Testamento, o sangue de um animal cobria o pecado por um ano. No Novo Testamento, o sangue de Jesus derramado uma única vez na cruz nos limpa de todo o pecado para sempre. Ele é o nosso propiciatório. Ele é o ponto de encontro definitivo entre Deus e a humanidade. E isso nos leva à aplicação mais poderosa para nós hoje. Se a arca era o lugar da presença de Deus, onde essa presença habita agora? O apóstolo Paulo nos dá a resposta em 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? A presença de Deus não está mais confinada a uma caixa de ouro ou a um templo de pedras. Hoje, através de Cristo, cada crente se torna um templo, uma arca viva, onde o Espírito Santo habita. A santidade que era exigida para se aproximar da arca física ainda é exigida de nós. Assim como ninguém podia tocá-la de qualquer maneira, não podemos tratar a presença de Deus em nós com descaso. Deus exige pureza, reverência e um coração consagrado. A Arca da Aliança não era um artefato mágico, mas um símbolo profundo da presença, da santidade e da fidelidade de Deus. Hoje, não precisamos mais de uma arca física, porque temos a realidade que ela representava. Cristo Jesus. Ele é a nossa arca, o nosso propiciatório, e a sua presença habita em nós. Infelizmente, muitos lugares hoje trocaram a busca pela santidade e pelo temor de Deus por entretenimento e superficialidade. A mensagem da arca nos chama de volta à essência. Deus é santo, Deus é justo, e Ele é digno de toda a nossa reverência. Não basta ir a um templo, precisamos carregar a presença de Deus dentro de nós, em nosso dia a dia. A Arca da Aliança simbolizava a presença viva de Deus entre o povo. Hoje, essa presença não está em objetos, mas no coração de quem o busca com sinceridade. Não permita que o sagrado se torne rotina na sua vida. Seja você uma arca viva, um lugar onde Deus habita.
Se essa mensagem falou com você, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta palavra para que mais pessoas sejam tocadas e transformadas pela gloriosa presença de Deus. Obrigado por assistir e até a próxima.